Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 4. Da Ciência, Tecnologia e Inovação. Artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Parágrafo 1º. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Parágrafo 2º. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Parágrafo 3º. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio de apoio à atividade de extensão tecnológica, e considerar aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Parágrafo 4º. A lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que asseguram ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do seu trabalho. Parágrafo 5º. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Parágrafo 6º. O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto os públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Parágrafo 7º. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior de instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. Artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores de inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Artigo 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira, assumida pelo ente beneficiário na forma da lei. Artigo 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, SNCTI, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Parágrafo 1º. Lei Federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. Parágrafo 2º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades.
Capítulo 5 da Comunicação Social. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, incisos 4, 5, 10, 13 e 14. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo 3º. Compete à lei federal, inciso 1, regular diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que a sua orientação se mostre inadequada. Inciso 2. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariam o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Parágrafo 4º. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapia está sujeita a restrições legais nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior e conterá, sempre que necessário, advertências sobre malefícios decorrentes de seu uso. Parágrafo 5º. Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Parágrafo 6º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios. Inciso 1. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Inciso 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Inciso 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Inciso 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, edições e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora, edições e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Parágrafo 2º. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção de programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos em qualquer meio de comunicação social. Parágrafo 3º. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Parágrafo 4º. Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 5º. As alterações de controle societário nas empresas que tratam o parágrafo 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional. Artigo 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora, edições e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Parágrafo 1º. O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, parágrafo 2º e 4º, a contar do recebimento da mensagem. Parágrafo 2º.
A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal. Parágrafo 3º. O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores. Parágrafo 4º. O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. Parágrafo 5º. O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 anos para as de televisão. Artigo 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social na forma da lei. Capítulo 6. Do Meio Ambiente. Artigo 225. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo o seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético. Inciso 3. Definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas, somente através de lei, vedada qualquer utilização de que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Inciso 4. Exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora significativa da degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Inciso 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Inciso 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Parágrafo 7º. Para os fins do disposto na parte final do inciso 7, do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentados por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Capítulo 7.
da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 226. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuita celebração. Parágrafo 2º. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 4º. Entende-se também, com entidade familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável, o desenvolvimento familiar é livre de decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Parágrafo 8º. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas obedecendo aos seguintes preceitos. Inciso 1. Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde e na assistência materno-infantil. Inciso 2. Criação de programa de prevenção e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social do jovem e do jovem portador de deficiência, mediante treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e todas as formas de discriminação. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 3º. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Inciso 1. Idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, inciso 33. Inciso 2. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Inciso 3. Garantia de acesso do trabalhador, adolescente e jovem à escola. Inciso 4. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica, profissional habilitado, segundo o que dispuser a legislação tutelar específica. Inciso 5. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. Inciso 6. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Inciso 7. Programa de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Parágrafo 4º. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Parágrafo 5º. A adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Parágrafo 6º. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
Parágrafo 7º. No atendimento aos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204. Parágrafo 8º. A lei estabelecerá, inciso 1, o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens. Inciso 2, o Plano Nacional da Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Parágrafo 1º. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Parágrafo 2º. Aos maiores de 65 anos de idade é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos.